Olá, meu nome é Flávia Amaral, eu sou professora de História e historiadora. Fiz o meu doutorado sobre a Joana d'Arc e hoje estou aqui para compartilhar algumas informações com vocês, algumas análises sobre a vida dela e também uma comparação muito interessante que pode ser estabelecida entre a Joana d'Arc e alguns aspectos de um arquétipo, né, que é o arquétipo da deusa mãe do panteão hindu, que é a deusa Durga. Vamos então começar com uma contextualização a respeito da Joana d'Arc para depois a gente estabelecer essa comparação e esses paralelos. Bom, Joana d'Arc ela nasceu no início do século XV. Ela nasceu em 6 de janeiro de 1412 na vila de Dom Remy. Essa vila atualmente ela fica próximo da fronteira com a Alemanha, entre a França e a Alemanha. Quando a Joana d'Arc nasceu, né, nesse ano de 1412, a França já se encontrava em um conflito armado com a Inglaterra há muitas décadas. Esse conflito depois ficou conhecido como Guerra dos 100 Anos. Quando a Joana d'Arc nasce, então, a França está num período muito complicado, né, particularmente difícil da Guerra dos 100 Anos. Por quê? Primeiro porque o rei que governava a França nesse período, ele tinha crises de loucura. O Carlos VI, ele frequentemente era afetado por essas crises de loucura, então ele tinha que ser, né, ele ficava isolado nesses períodos e outras pessoas se tornavam regentes do reino. Além dessa questão, né, de saúde mental do rei da França, a nobreza francesa estava dividida. Uma parte da nobreza da França apoiava o rei Carlos VI, apoiava a luta da França, da coroa francesa para se manter como a dinastia daquele reino, mas uma parte da nobreza francesa começou a apoiar os ingleses, né, a luta dos ingleses. Então, a França estava extremamente dividida. Um país que tinha passado por muitas décadas de guerra, então bastante empobrecido. Tinha também, a gente não pode esquecer dos surtos da peste negra, né? Que aí desde o século XIV afetavam toda a Europa, mas a França também sofreu bastante com a peste negra. Então era realmente uma situação muito complicada quando a Joana d'Arc nasceu. E essa vila em que a Joana d'Arc nasceu, ela era partidária dos franceses, né? Dos nobres franceses que apoiavam o Carlos VI e a dinastia francesa. Então ali, né, a luta contra os ingleses, na memória da luta com os ingleses na vila que a Joana d'Arc nasceu, era muito forte. Quando a Joana d'Arc fez 13 anos, ela começou a ouvir vozes. Essas vozes que ela ouvia, ela atribuiu a São Miguel, né, o anjo Miguel, Santa Margarida e Santa Catarina. O que essas vozes diziam, né? Essas vozes diziam a Joana d'Arc que ela tinha uma missão divina, que era libertar a cidade de Orleans, que era uma cidade que estava sitiada pelos ingleses, e levar o Delfim, que era o futuro rei da França, para ser coroado, ser sagrado rei da França e restabelecer o reino e expulsar os ingleses de lá, né? Essas vozes, elas vão ficando cada vez mais frequentes, até que em 1429, quando a Jeanne d'Arc tinha 17 anos, ela parte, então ela sai de Dom Remy e vai em busca, né, do apoio do Delfim e também, óbvio, de outros nobres para essa missão dela. Só que aí já temos um enorme desafio. A sociedade medieval, ela era constituída de categorias sociais muito rígidas. Então, por exemplo, no caso do porte de armas, quem poderia portar armas eram apenas os nobres e homens, né? Nobres do sexo masculino. Então, para início de conversa, a Joana d'Arc, ela não era nobre e nem era homem. Então, como é que ela poderia? Porque as vozes diziam a ela que ela deveria liderar o exército.
ela deveria ser a líder do exército francês para lutar contra os ingleses naquela batalha de Orleans. Então, aí a gente já tem um desafio muito grande, né? Mas mesmo assim, com essa missão em mente, ela parte, ela sai da casa dos pais dela, com 17 anos, e vai atrás do Delfim. O Delfim, na verdade, era o primogênito, é, filho primogênito do Carlos VI, que foi o rei da França anterior. Nesse período que a Joana d'Arc parte, ele já tinha morrido, Carlos VI, porém, o Delfim não poderia ser coroado. Delfim era o título que o primogênito recebia. Então, aquele que seria o próximo rei da França era chamado de Delfim. Então, a Joana d'Arc, ela tem essa missão, né, de ir até o Delfim e fazer com que ele fosse coroado. Porque, por determinação de um tratado de 1420, que foi o Tratado de Troyes, esse tratado ele veio depois de uma derrota terrível que os franceses sofreram contra os ingleses na cidade de Azincourt. E por esse tratado, o próximo rei da França não poderia ser o Delfim, teria que ser o rei inglês. Então, o que acontece? A Joana d'Arc, na verdade, né, quando ela parte de casa, tão jovem, e ali no início ela consegue alguns apoios, ela consegue alguns cavaleiros para escoltá-la, né, até o castelo do Delfim, mas ali ela já estava confrontando uma série de regras, né? Ela estava confrontando um tratado que tinha sido assinado por dois reinos, porque ela, né, a missão dela dizia, não, quem tem que ser o próximo rei da França é o Delfim. Ela estava confrontando, né? Ela estava ali desafiando todo o status social daquele período, quando ela se coloca como uma mulher que vai liderar um exército. Bom, mas então é isso que ela faz, ela vai até o Delfim, claro que tem muitos outros detalhes, né, que não dá tempo para a gente comentar todos. No final, vou fazer uma indicação de leitura para quem quiser saber mais a respeito, né, mais detalhes, né, mais análises aí de todos esses passos da vida da Joana d'Arc. Mas enfim, ela chega até Chinon, que é o castelo, né, onde o Delfim estava, e ali ela revela para ele a missão. E dali, né, daquele encontro, daqueles encontros ali que ela teve com o Delfim, depois também de passar por um primeiro teste, né, que são chamados grandes doutores teólogos para testar a Joana d'Arc, para ver assim, se ela tinha algum traço demoníaco, se ela poderia, na verdade, ser uma enviada do mal e não uma enviada divina. Então ela passa por todos esses testes, né? Ela vai até a cidade de Poitiers para ser testada por esses teólogos. Depois disso tudo, né, o Delfim então concorda em permitir que a Joana d'Arc liderasse o exército real, o que é muita coisa, né? Uma mulher liderar um exército real. Vocês imaginem o que seria uma mulher liderar o exército brasileiro hoje, por exemplo. Não é que só a ideia de ser a líder, né, de definir as estratégias e tudo mais, dela fazer parte dessa luta com os homens, né, liderando esses homens, que eram guerreiros muito experientes do Reino da França. Eram guerreiros que já tinham participado de várias batalhas ali da Guerra dos 100 Anos, inclusive essa batalha de Azincourt. Então era gente literalmente velha de guerra, né? E ela, uma menina de 17 anos ali se colocando como a líder daqueles homens já maduros, experimentados na arte da guerra e tudo mais. Enfim, então, esse é o primeiro movimento que a Joana d'Arc vai fazer, né? Nesse mesmo ano, que é o ano de 1429, ela vai liderar, então, essa Batalha de Orleans. Por que essa Batalha de Orleans era tão importante? Porque a cidade de Orleans é bem estratégica, né? Ela é à margem de um rio francês que é muito importante, que é o Rio Loire, e ali era uma resistência dos franceses, né? Era uma das
um dos lugares mais caros assim para a realeza francesa e um orgulho deles conseguirem defender a cidade de Orleans, porque se os ingleses conseguem, aí era uma forma de entrar para outros territórios que eles ainda não estavam dominando. Então, é por isso que a cidade de Orleans tem todo esse significado aí na Guerra dos 100 Anos e nesse período especificamente. Bom, mas aí o que que vai acontecer? A Joana vai até a cidade de Orleans, liderando esse exército, e isso então no caminho. Nesse período já se ouve falar muito dela, né? As pessoas têm muita curiosidade, quem é essa donzela? Porque ela se apresenta como a donzela, né? Joana, a donzela. Inclusive, esse traço da virgindade é muito importante para ela ter sido aceita, né? Lá em Poitiers, isso também há um exame para comprovar essa virgindade dela, por isso que ela utiliza esse nome, né? Esse epíteto de donzela. Então, todos ouviam, né? Nossa, a donzela está chegando, a donzela vai passar por aqui. E já nesse caminho, muitos milagres, né, são atribuídos a Joana d'Arc, né? Muitas coisas no período medieval se falava maravilhas, né? Muitas maravilhas que depois vão ser chamadas de milagres, né? Aconteceram aí por onde Joana d'Arc passava, sendo que a própria vitória em Orleans é considerada uma dessas vitórias, perdão, desses milagres, dessas maravilhas. Então, Joana d'Arc vai entrar em Orleans, né? Ela vai ser recebida com muita festa pela cidade e tal. E ali já temos a atribuição, como eu falei, né? Em vários momentos tem a ideia de milagres que aconteceram. A cidade de Orleans estava com um problema de abastecimento, uma carga que iria chegar na cidade, o barco não estava conseguindo ir por conta do vento que estava soprando para uma região oposta, e é atribuído a Joana d'Arc o fato de ter acontecido a mudança desse vento, né? Ela vai falar, então, que a cidade, para ninguém se preocupar, que a cidade vai receber os alimentos, isso de fato acontece, porque nesse mesmo dia, quando ela fala isso, o vento muda a direção. E acaba chegando, então, essa carga de víveres, né, de abastecimento para a cidade. Enfim, é uma batalha muito, né, na verdade não vai ser só um dia, né, vai durar mais tempo, né, não é uma batalha de um dia. Quando a gente falar a Batalha de Orleans, também a gente tem que lembrar que são lutas, né, que acontecem. E a Joana d'Arc tinha uma característica bem interessante, né? Antes de começar a batalha, ela mandava cartas. Então, ela mandou uma carta, né? Batalha de Orleans, ela mandou uma carta para o líder dos ingleses, falando: olha, eu sou Joana Donzela, enviada por Deus para libertar essa cidade, e eu aconselho que vocês partam para sua terra, partam para sua ilha, né? Que é a Grã-Bretanha, e deixem os franceses em paz, porque senão vocês vão perder e vai ser derramado sangue, tá, 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 tá. Então, eu tô falando sobre isso porque depois, quando a gente fizer a comparação com a deusa Durga, é um dado importante. Ela faz isso, né? Ela tenta avisar o exército inglês, mas eles não vão desistir, claro. Só que eles têm muito medo dela, porque começa todo um burburinho, né? A donzela está aí, a donzela enviada por Deus. Eles tinham muito medo que ela fosse uma bruxa, uma feiticeira. Então, assim, a figura dela começa a ficar muito importante, tem um peso muito importante na guerra por conta disso. E aí, de fato, essa batalha vai ser vencida, né? Da cidade de Orleans, Joana d'Arc já vai sair de lá consagrada. A partir de então, ela recebe o título, ela não só Joana Donzela, como recebe o título de Donzela de Orleans. Depois disso, ela vai cumprir, isso é em maio. Quando é em julho, a próxima parte da missão dela, que é levar o Delfim para ser coroado rei da França. Por que levar o Delfim? Porque os reis franceses todos tinham que ser coroados e sagrados reis, né? Quer dizer, receber o óleo
santo para ser considerado rei em uma catedral específica de uma cidade específica, que é a cidade de Reims, na França. Só que com um detalhe, esse caminho até a cidade de Reims estava todo dominado pelos ingleses. Então, isso também foi mais um grande desafio que a Joana d'Arc ela teve que enfrentar, né? De conseguir levar o Delfim. O que que era levar o Delfim? Era liderar essa escolta real desse exército até a cidade de Reims, para que lá então ele fosse coroado. E assim ela fez, né? Então, com esses dois eventos, né, que são todos do ano de 1429, Joana vai, então, a popularidade dela vai ser imensa. Você já tem vários documentos, várias crônicas, vários relatos escritos sobre ela, tanto do lado inglês quanto do lado francês. E só que depois ela vai começar a perder algumas batalhas, e de fato ela vai perder. Uma das derrotas mais importantes foi em Paris, né? Então, eles tentaram, porque Paris estava dominada pelos ingleses. Nesse período, os ingleses já estavam em Paris, a cidade de Paris pertencia a eles. Então, essa batalha de Paris, a Joana d'Arc não vence. A partir de então, né, a gente tem uma série de conflitos que vai acontecer dentro do próprio exército, né? Alguns dizendo, não, a missão dela era só Orleans e levar o Delfim para ser coroado. Agora que a gente já tem o rei Carlos VI coroado, a gente não deve continuar, enfim. De modo que nos anos posteriores, né, principalmente 430, vai haver algumas derrotas importantes e vai ser o momento em que a Joana d'Arc vai ser presa. Na verdade, vai ter uma batalha que eles vão perder, e na cidade de Compiègne, que é uma cidade da França também, ela vai ser sequestrada. Na verdade, ela é sequestrada pelos franceses que apoiavam os ingleses, e aí ela vai ser vendida para os ingleses como prisioneira de guerra, né? Os ingleses, eles tomam a decisão de levar a Joana d'Arc para Rouen, que era uma cidade também que estava sob o domínio deles, né, da coroa inglesa, e ali há a decisão de se instaurar o tribunal da Inquisição para poder julgar a Joana d'Arc, porque para os ingleses ela era uma bruxa, uma feiticeira, uma herege. Então, eles queriam deslegitimar as vitórias francesas e a própria coroação do Delfim, né, como rei da França, deslegitimar esse fato, dizendo que ele havia sido realizado, né, coordenado por uma bruxa, por uma feiticeira. Então, instaurar o Tribunal da Inquisição nesse momento significou isso, né? Então, acontece isso, Joana d'Arc vai ser presa, e aí vai começar o processo inquisitorial que acabou na condenação da Joana d'Arc. Esse processo é muito interessante, ele está todo, claro, todo documentado, tem algumas edições modernas, né, do processo, inclusive tem até uma tradução para o português do processo da Joana d'Arc. Quem tiver interesse, depois a gente pode deixar aí um contato, um e-mail, né, pra gente conversar com quem quiser saber mais sobre isso, dar só algumas indicações gerais. Então, e por que é tão interessante esse processo? Porque a Joana d'Arc, ela tinha uma grande habilidade para dar essas respostas, embora ali naquele momento ela continuasse sendo uma iletrada, né? Ela não era completamente analfabeta, mas ela era uma iletrada, não tinha acesso a leituras, né? Não escrevia. Mas, apesar disso, ela dava respostas muito desconcertantes para esses grandes doutores e teólogos, porque esse tribunal que julgou a Joana d'Arc, ele foi formado principalmente pelos grandes doutores da Sorbonne, da Universidade de Paris, que eram grandes teólogos e que foram enviados, né, lá para Rouen exatamente para fazer perguntas capciosas, muitas perguntas capciosas para Joana d'Arc. Uma dessas perguntas que eu vou trazer como exemplo
foi uma pergunta que, para qualquer pessoa do período medieval, teria sido impossível de responder, né? O inquisidor perguntou assim: Joana, você se considera estar na graça de Deus? E por que isso era uma pergunta muito difícil de ser respondida? Porque dentro da doutrina da Igreja Católica naquele momento, ninguém tem certeza se está na graça de Deus ou não. Porque você só sabe se está na graça de Deus se quando você morrer for para o céu. E não era o caso, ela estava viva, como é que ela ia saber? Então, se ela dissesse sim, estou na graça de Deus, ela seria considerada presunçosa, vaidosa, e ali já poderia atribuir um pecado a ela, o pecado da vaidade, porque ela não podia ter certeza que ela estava. Se ela respondesse que não estou na graça de Deus, já era condenação dela, porque ela já se colocava como uma enviada do mal, uma personalidade demoníaca e diabólica. Então, o que ela ia responder? Né? Tratava-se de uma maneira de encurralar a Joana d'Arc. Então, se imagina uma menina muito jovem, iletrada, vindo de um meio camponês, né? Como que se coloca diante dessa pergunta desses homens mais velhos, experimentados, grandes estudiosos da doutrina, né, dos grandes pensadores cristãos e tal, como responder a isso? E aí ela deu uma resposta muito interessante. Ela disse assim: se eu estiver, que ele me mantenha. Se eu não estiver, que ele me coloque. Ou seja, ela não respondeu nem que sim, nem que não. E essas perguntas, então, assim, o processo dela é cheio dessas tentativas, né, de pegar a Joana d'Arc em detalhes de doutrina, de comportamento. Então, é todo marcado por isso. E das respostas dela que impressionavam a todos, né? As respostas dela deixavam eles com as estratégias um pouco, como é que eu vou dizer? Com a estratégia um pouco desfocada, né? Porque eles tinham que mudar ali as perguntas e tentar uma outra forma de abordar esses temas. Enfim, o que vai acabar mesmo sendo muito grave, né, que vai ser responsável pela condenação final da Joana, é o fato dela usar roupas masculinas. Porque o que que acontece? As vozes diziam a Joana que, como ela está no meio de homens, uma das formas dela proteger a sua castidade era colocar roupas masculinas. Então, ela usando a armadura, ela se protegia tanto da luxúria dos homens com quem ela estava convivendo, quanto também ela protegia o corpo contra possíveis ataques dos ingleses, que era muito comum isso, né? Nas guerras, na verdade, até hoje, infelizmente, quando tem invasões, guerras, tem muito estupro. E isso seria claramente uma ação dos ingleses, caso ali houvesse um contexto que permitisse isso. E aí, até o final, a Joana d'Arc ela vai insistir em se manter com as roupas masculinas. Na verdade, tem um detalhe aí que num primeiro momento, numa parte do julgamento, ela diz, tá bom, não vou mais usar, porque talvez ali ela poderia se livrar da condenação, mas depois ela volta atrás e fala, não, as minhas vozes estão falando para eu usar essas roupas e etc. Então é assim que ela vai ser condenada, né? Então, em 1431, ela vai receber essa sentença de morte, e ela vai ser considerada herege, né? Ela vai ser condenada como herege. Por que ela é condenada como herege? Porque a pergunta, né, que foi a principal responsável pela condenação, na verdade não é uma pergunta, a resposta, foi quando perguntaram assim, Joana, se as suas vozes te dizem uma coisa e a igreja te diz outra, quem que você vai obedecer? A igreja enquanto instituição. E a Joana vai dizer assim, eu vou obedecer às minhas vozes, porque as minhas vozes vêm de Deus. E dentro da doutrina católica,
isso era uma heresia, porque a igreja era considerada representante da vontade de Deus na terra. Então, se a Joana d'Arc dizia que preferia obedecer às vozes, significa que ela era desobediente à igreja. E essa foi a causa da condenação, né? A causa da condenação como herege. E da condenação como relapsa foi porque ela voltou a usar as roupas masculinas. Então ela foi condenada como herege e relapsa, foi queimada na cidade de Rouen no dia 31 de, perdão, no dia 30 de maio de 1431. Como então herege e relapsa. E esse foi longe de ser o fim da história da Joana d'Arc, né? A partir daí, ainda muitas coisas foram escritas sobre ela no próprio período e tal. E depois, né, mesmo da morte da Joana d'Arc, as batalhas elas continuam e finalmente a França, né, um tempo depois consegue retomar todos os territórios e o Carlos VII se torna então o rei da França e acabam os conflitos, acaba a guerra. Acontece que em 1456, ou seja, 20 e poucos anos depois que a Joana d'Arc foi condenada, eles reabrem o processo de condenação, né? Julgam a Joana d'Arc de novo. Isso foi um pedido inicialmente foi um pedido da família da Joana d'Arc, mas depois esse movimento vai crescendo a ponto de chegar no rei e o rei fazer esse pedido para o Papa, né? Então é autorizado pelo Papa da época a reabertura do processo e a Joana d'Arc vai ser julgada de novo. O que significa que ela vai ser julgada de novo? Vão chamar centenas de pessoas que conviveram com ela desde a infância, guerreiros também que foram com ela para as batalhas e tal, e aí vão interrogar essas pessoas. No final, a Joana d'Arc é considerada inocente e a condenação dela é anulada. Isso porque qual que era o interesse do rei nisso, né? Era muito incômodo para o rei da França ser tido como uma figura que foi apoiada por uma herege. Então era necessário limpar essa memória de Carlos VII e para limpar essa memória, anular o processo de condenação de Joana d'Arc era muito importante. Bom, isso foi ainda no século XV. No século XIX, começa uma grande propaganda, né, uma grande campanha pela canonização, que já é uma outra etapa, né, que a Joana d'Arc ser considerada santa. E isso vai acontecer no ano de 1920. Esse ano está fazendo 100 anos, então, da canonização da Joana d'Arc. Portanto, para a Igreja Católica, né, esse aí a gente fala que foi o terceiro processo da Joana d'Arc. O primeiro que foi o que condenou, o segundo processo foi o que anulou a condenação, e o terceiro foi o que canonizou, porque aí é todo um processo aberto pela própria Igreja Católica, em que aí Joana d'Arc não é só considerada inocente, como ela já havia sido considerada, como também é considerada santa. A partir daí ela pode ser venerada como Santa Joana d'Arc. Mas como eu falei para vocês, o objetivo é que a gente faça uma comparação, né, entre alguns aspectos da vida da Joana d'Arc com alguns aspectos de uma divindade do panteão hindu, que é a deusa Durga, que é o arquétipo da grande mãe, né, da grande mãe que se encarna para defender os seus filhos, os seus devotos e lutar contra o mal. Então, primeiro eu vou falar um pouco sobre a deusa Durga, bem brevemente mesmo, só para vocês terem uma ideia do que significa, né? Qual que é a representação dessa deusa e ver que paralelos que existem entre a história da deusa Durga e da Joana d'Arc. Bom, a deusa Durga, ela é venerada em um grande festival do hinduísmo que é chamado de Navaratri. São 9 noites em que se celebram 9 aspectos dessa deusa. Essa deusa, ela se encarnou no momento em que a humanidade, né, dentro aí dessa história do hinduísmo, estava sendo muito afligida
por um demônio terrível que se chamava Mahishasura. Então a deusa Durga, né, ela veio como um poder feminino, um poder divino feminino, para que a humanidade pudesse se livrar desse demônio Mahishasura, né? E a deusa Durga, ela então, ela é criada a partir da benevolência de outras divindades e ela recebe várias armas e vários poderes dessas divindades, o que fica bem claro na sua representação, na representação da imagem, né, da deusa Durga. Bom, a primeira comparação que é possível fazer entre a Joana d'Arc e a deusa Durga já parte do próprio aspecto físico, né? A forma como elas se apresentavam diante dos exércitos que elas lideravam, né? Porque Durga também é uma deusa guerreira, ela possui armas. E aqui nessa representação, né, uma pequena representação, mas vocês podem também procurar Durga na internet, que vocês vão conseguir achar. Vocês podem ver que ela está montada em um leão e ela tem diversas armas, né? E com essas diversas armas, o objetivo dela é destruir os demônios. Principalmente esse primeiro demônio, que é o que dá início à luta dela, que é o Mahishasura. Né? No Navaratri, que é esse festival, bem no início do Navaratri, que o Navaratri ele narra essas batalhas, né, da deusa Durga. Então é bem no início do Navaratri que ela vai derrotar esse demônio Mahishasura. E para isso ela chega, né, nas batalhas montada às vezes a representação é de um leão, às vezes é de um tigre. Nesse caso aqui é de um leão, dessa pequena estátua, e portando essas armas para destruir esse mal, né, esses demônios. No caso, uma outra relação que a gente pode fazer, algo que aproxima muito as duas, é nesse festival do Navaratri, né, nessa narração aí das batalhas que Durga teve que lutar para derrotar o mal. Então, se o primeiro demônio que ela vai matar é esse Mahishasura, como eu disse. E é muito interessante porque antes da batalha, a deusa Durga também manda uma carta para o Mahishasura dizendo que era para ele desistir, né, da batalha, que era melhor, né, ele parar de atormentar os seres humanos, como ele estava fazendo. E aí é um paralelo muito interessante, porque esse era um hábito da Joana d'Arc de escrever uma carta aos seus oponentes antes da batalha. Há também, né, assim, dentro do hinduísmo, né, e outras tradições espirituais do Oriente, há o hábito, né, de se atribuir às divindades algumas qualidades, e essas qualidades são representadas por nomes. Então, tem alguns nomes, né, algumas qualidades de Durga que tem muito a ver com essa trajetória que eu narrei sobre a Joana d'Arc. E aí eu gostaria de ler alguns aqui para vocês, né? Eu vou ler esses nomes. Primeiro eu vou ler em sânscrito e depois eu digo qual que é a tradução e falo um pouco sobre qual a relação que esse nome tem com a Joana d'Arc. Então, o primeiro nome é Sati, Shri Sati. Por quê, né? O que quer dizer Shri Sati e o que tem a ver com a Joana d'Arc? É a filha, né? Quem é Sati? Filha do rei Daksha, a primeira esposa de Shiva, que consumiu-se no fogo. Então tem essa relação muito forte, né? De ser consumida no fogo com a deusa Durga e que foi o que aconteceu com a Joana d'Arc, né? De se consumir no fogo. Shri Jaya, que é a deusa da vitória. Então a Joana d'Arc, né? Principalmente depois da Batalha de Orleans, ela foi tida, né, foi considerada, foi louvada como um poder feminino vitorioso, né, que conseguiu derrotar o mal naquela ocasião. Então, a deusa da vitória. Shri Buddhi, que é o intelecto e o entendimento, né, por vários séculos, essas respostas da Joana d'Arc que ela deu
no processo dela de condenação, foram consideradas fruto de um intelecto e de uma mente muito iluminada, que é exatamente o significado de Buddhi, né, dessa palavra sânscrito Buddhi. Um outro nome que é bem interessante, que a gente pode relacionar, é Shri Chinta, é aquela que cuida do nosso bem-estar. Muitos dos milagres atribuídos a Joana d'Arc nesse período dessas grandes cavalgadas aí que ela fazia para lutar nas batalhas da Guerra dos 100 Anos, então muitas batalhas estavam relacionadas à questão do abastecimento. Então a Joana d'Arc ela gostava de dizer o seguinte, principalmente para o exército, acontecia muito isso no período medieval, de ter o desabastecimento de alimento para os soldados. Então ela sempre falava, enquanto eu estiver com vocês, nunca vai faltar nada para o sustento. Então essa ideia, né, do bem-estar, de ser um aspecto feminino que cuida do bem-estar. Um outro nome de Durga, né, Shri-Vana Durga, a deusa da floresta. E o que isso tem a ver com a Joana d'Arc? Joana d'Arc, ela nasceu, né, em Dom Remy, como eu falei para vocês no começo, e essa cidade tem um bosque, que é um bosque chamado de Bois Chenu. E por que esse bosque é tão importante? Inclusive no processo de condenação, fala-se muito nesse bosque, porque eles queriam, de alguma forma, relacionar a Joana d'Arc com essas divindades pagãs que habitavam a floresta e que era muito comum se falar sobre elas no período medieval, dessas deusas da floresta, dessas divindades da floresta. E de fato a Joana d'Arc nasceu, né, ao lado desse bosque, dessa floresta, que esteve por muito tempo na França, né, no período medieval, associada à aparição dessas divindades femininas pagãs e também de fadas. É interessante que antes da Joana d'Arc nascer havia uma profecia que circulava atribuída ao mago Merlin, que é aquele mago lá da história do rei Arthur. Então circulava essa profecia do Merlin. E o que dizia a profecia do Merlin? Que de uma floresta da França iria surgir uma virgem, né? Uma virgem para salvar o reino da França. Então, por isso que esse nome é interessante, pode ser atribuído aí também, né, como um desses aspectos de Durga que aparece na história da Joana d'Arc. Um outro nome é Shri Kumari, que é a deusa virgem, né, que foi o epíteto que Joana d'Arc adotou desde o início, de donzela, que era uma categoria da cultura medieval, né, a mulher que não é casada, mas que também não é mais a criança, então é a donzela, né, que é o estado da virgindade. A Virgem Suprema, que também está nesse mesmo sentido, né? Shri Ekakanya. Depois, Shri Kaishori, a deusa cheia de juventude. E Shri Yuvati, que é aquela que tem a aparência de uma jovem menina. Então, é exatamente a forma como o Joana d'Arc apareceu ali na sua vida pública, como uma menina muito jovem, né? Yuva, bem jovem, e que a partir dessa juventude exerce um poder muito grande, que é próprio da juventude. E aqui nesse nome fica mais claro, né? Shri Aprauda, que é aquela que tem aquela que tem a forma de uma jovem donzela, fortalecendo ainda mais essa imagem, né, dessa categoria social que a Joana d'Arc ocupava, que era de donzela. Tem mais alguns nomes aqui. Shri Agni Jwala, que é aquela que é ardente em fogo. Então, mais uma vez, a relação de Shri Durga com o fogo, e o fogo que acabou sendo o elemento causador da morte da Joana d'Arc, mas é uma morte que é um martírio, porque ele também representa uma libertação, ele representa também uma purificação, né? Então, essa questão do elemento fogo muito presente aí na trajetória da Joana d'Arc. Shri Tapaswini, que é aquela que suporta austeridades, porque isso era um traço muito característico da Joana d'Arc. Ela tem uma grande resistência por exemplo, a fome, a sede.
Então ela era capaz de ficar muito tempo sem comer, muito tempo sem beber água. Ela também suportava dores, né? Então essa característica que é da austeridade, né? O que é a tapaça? A tapaça são os sacrifícios dentro aí da filosofia oriental, do hinduísmo. Aquele que faz tapaça é aquele que faz os sacrifícios em nome de algo maior. E todos que conviveram com a Joana d'Arc, conviveram com ela, falavam muito a respeito dessa capacidade que ela tinha de suportar, né, grandes adversidades. E, por último, o último nome que eu encontrei aqui que dá pra gente fazer essa relação é Shri Pratyakshya, aquela que se manifesta abertamente, que na verdade foi até o motivo que levou à condenação e à morte da Joana d'Arc, é o fato dela falar o que ela pensava, dela não ter medo e principalmente dela se colocar para a Igreja Católica, diante dessa grande hierarquia da Igreja Católica, se colocar como alguém que não precisava de intermédio, né? Ela não precisava de ninguém que intermediasse a relação dela com Deus. Ela mesma, a partir desse intelecto iluminado, né, desse Buda iluminado, ela conseguia acessar essas, digamos, instâncias superiores e ela mesma recebia a resposta para as perguntas dela sem precisar de nenhum intermediário. E por conta até de ter essa característica, né, falar abertamente, por isso que ela foi condenada, porque no julgamento ela falou abertamente exatamente aquilo que ela tinha como a sua verdade, que era essa relação com o divino, né? Um outro aspecto muito interessante da trajetória da Joana d'Arc essa associação que ela tem com o vento, né? Por vários momentos. Então, se teve a história lá de Orleans, que eu falei para vocês, do vento que mudou, né? Quando ela desejou que o alimento chegasse, né? O abastecimento de alimento chegasse à cidade de Orleans. Também, quando houve o processo que anulou a condenação, por várias vezes, isso está escrito nas crônicas do período, percebia-se uma mudança do tempo, começava a ventar, a chover muito forte, quando aconteciam esses depoimentos sobre a Joana d'Arc. Há também uma relação possível de se fazer em relação a Joana d'Arc, que é alguma coisa que, na verdade, eu ainda preciso pesquisar melhor, que é a relação com o número 9. A Joana d'Arc, o ano, né, que foi considerado o ano das maravilhas, que uma historiadora chama de ano das maravilhas, que é a Colette Brune, foi o ano de 1429, quando ela conseguiu todas as vitórias, né? E esse número 9, ele tem uma relação fortíssima com Durga, tanto que aquele festival se chama Navaratri, que são 9 noites, porque a deusa Durga, ela tem 9 nomes principais, né, que são os seus 9 aspectos de deusa. E Joana d'Arc morreu com 19 anos também. Então tem essa relação com o número 9, que eu pretendo me aprofundar mais sobre esse assunto, porque é algo que ainda tem poucas referências, mas acredito que esse também é um aspecto que dá pra gente correlacionar, né, a trajetória de Durga com, a trajetória da Joana d'Arc com esses aspectos da história de Durga. Para terminar, gostaria de deixar algumas indicações de livros, para se alguém se interessar. Um livro assim, que foi escrito por uma historiadora francesa, que é um de pesquisa histórica mesmo, esta biografia da Joana d'Arc. Joana d'Arc, uma biografia, a autora é Colette Brune, que saiu pela editora Globo, aqui no Brasil. Então, é uma biografia muito boa, que vocês vão encontrar muitos detalhes aqui da vida da Joana d'Arc, escrito por uma das maiores especialistas que existe no mundo a respeito da donzela de Orleans. E para quem gosta de literatura, então aqui é um olhar bem histórico mesmo, fala das fontes e tal. Mas a Joana d'Arc tem assim centenas e centenas e centenas de livros de literatura
que tentaram escrever a biografia dela, mas não assim sob o ponto de vista histórico mesmo, mas como uma história de um personagem que é histórico, mas que é levado para, né, com as liberdades, digamos assim, que a literatura traz. Um autor muito conhecido, que é o Mark Twain, ele escreveu uma biografia sobre a Joana d'Arc, né, tem disponível, eu acredito que tem até em PDF, dá para baixar, e um autor brasileiro também, que escreveu um livro sobre a Joana d'Arc, uma biografia de Joana d'Arc, que foi o Érico Veríssimo. Então, são livros, todos esses livros aqui são de fácil acesso, né? Mesmo esse livro do Mark Twain aqui, por exemplo, eu até tirei aqui, mas eu comprei ele por R$ 10 numa feira, que, assim, essas feiras de livro que tem. E para quem então tiver um interesse mais histórico, eu indico essa ótima, excelente biografia aqui da Colette Byrne. Todo esse conhecimento sobre Durga, né? Esse contato que eu tive com a história da deusa Durga e esses próprios nomes, né? Vieram até mim através da minha prática de meditação. Eu pratico a Sahaja Yoga há algum tempo e na Sahaja Yoga a gente aprende a meditar. Os cursos da Sahaja Yoga são sempre gratuitos e com o aprofundamento dessa meditação, a gente também aprende um pouco mais sobre esses arquétipos, essas divindades do panteão hindu, que na verdade são aspectos que estão relacionados com as qualidades dos nossos chakras. No caso de Durga, por exemplo, ela está relacionada com a coragem, com a confiança, com a fé. E ela, isso é uma outra ponte que dá para fazer, ela é responsável pelo chakra do coração, a deusa Durga, né? O arquétipo que cuida do chakra do coração. E de forma bem impressionante, uma das crônicas sobre a vida da Joana d'Arc relata que depois que ela foi queimada, né, todo o corpo dela se tornou cinzas, exceto o coração. Então, aí também é um outro paralelo, né? Esse arquétipo do coração, da força, da coragem, da luta, né? Da guerra, né? Esse chakra, o Anahata também, no nível físico, ele cuida da nossa imunidade, da produção de anticorpos, que são os guerreiros, né? Que são os soldados, são aí os cavaleiros que nos defendem contra o mal. Então, também tem essa relação que é possível estabelecer, né, a Joana d'Arc como uma líder de exército e Durga também como a líder desse grande exército físico nosso, né, que são os anticorpos, e também no fortalecimento da imunidade. Então tem essa relação com o coração também muito forte. Então, dentro dessa Raja Yoga, a gente tem acesso a todo esse conhecimento à medida que a gente vai aprofundando a nossa meditação. Mas o mais importante é que a gente consegue ter um contato mais profundo com a gente mesmo, né? E a fundadora dessa meditação, né? Dessa prática de meditação, que foi Shri Mataji Nirmala Devi, ela também tem palavras muito interessantes sobre a Joana d'Arc, né? Então, Shri Mataji, ela foi a primeira que conseguiu visualizar, né, e ver que era possível estabelecer essa comparação entre a Joana d'Arc e a deusa Durga, que é uma comparação muito rica e a gente consegue entender mais profundamente a história da Joana d'Arc quando a gente fala sobre esse arquétipo, né, que é uma forma que a Joana d'Arc vai aparecer também dentro da memória dos franceses, né, através das imagens, através das estátuas. A estátua de Orleans, depois eu posso dar um jeito de colocar aqui para vocês no vídeo, a estátua da Joana d'Arc que tá na cidade de Orleans, na praça que é dedicada a ela lá, é uma estátua que se parece muito, inclusive com essa especificamente aqui, com essa pequena estátua da deusa Durga.
Joana d'Arc montada num cavalo com a espada, mas né, tem uma semelhança muito forte para vocês verem a força desse arquétipo da mulher guerreira, da mulher que está montada, né, sobre um animal, liderando um grupo para a destruição do mal, né? Então essa é a representação do arquétipo da deusa Durga e que tem toda essa relação com a Joana d'Arc, com a forma como ela ficou na memória não só da França, como no mundo inteiro. Então, é isso. Eu vou deixar o meu contato disponível para se alguém quiser conversar mais sobre o assunto, se alguém quiser mais alguma indicação, tiver algum interesse. Eu vou então ficando por aqui. Fiquem todos bem e namastê.